Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa websérie. Eu sou Ademir Alves, sou gerente de contas na Pollux e estou aqui com o Luiz Buzzi, que é o nosso analista de produtos na Pollux. Para quem não teve a oportunidade de assistir nenhum de nossos vídeos, nós já lançamos outros episódios abordando soluções como final de linha para o segmento Pharma, segmento Home Care, produtos de rastreabilidade, dentre outros assuntos. Porém, hoje, nós vamos falar de um produto Pollux chamado Flex AI e sobre Deep Learning, que é uma tecnologia que incorporamos nesse produto chamado Flex AI. E vamos começar, então, com o Luiz. Beleza, Luiz? Explica para a gente aí o que é o Flex AI, em primeiro lugar. Bom, o produto Flex AI, ele consiste num sistema de inspeção por câmeras composto de um robô. Qual que é a ideia do Flex AI? Ele tenta suprir uma das grandes necessidades da indústria, que é quando que nós temos sistemas multipontos. Ou seja, eu preciso inspecionar mais do que um ponto em um mesmo produto. Então, o Flex AI, ele permite que você capture imagens utilizando o robô, permite que você capture imagens em pontos de difícil acesso ou, como eu já falei, multipontos. A solução Flex AI, ela foi desenvolvida em duas soluções. Nós temos a primeira solução, que envolve a utilização de robôs colaborativos. A solução utilizando robôs colaborativos, ela permite fazer o processo de inspeção em parceria com o colaborador. Ou seja, o robô trabalha de forma colaborativa, sem a necessidade de um isolamento, sem necessidade de um fechamento ou segurança adicional para essa solução. A solução colaborativa, a gente tem casos dentro da Pollux que consegue fazer 14 inspeções em 5 segundos. A segunda versão, que é a versão utilizando robôs industriais, ela tem um apelo para a velocidade. Nós temos casos de aplicações utilizando o Flex AI em robôs industriais, onde nós conseguimos atingir 80 pontos de inspeção em menos do que 30 segundos. Ou seja, nós conseguimos bastante velocidade na troca do modelo colaborativo com o modelo industrial. A questão do modelo industrial é a necessidade de estar enclausurando, ou seja, o robô ele não pode trabalhar diretamente em colaboração com o colaborador. Ele precisa ter um controle maior no nível de segurança. Ambas as soluções apresentadas, elas são uma estimativa com base nos produtos que foram desenvolvidos internamente da Pollux. É importante salientar que a velocidade da aplicação ela está diretamente relacionada à trajetória do robô. Dependendo do produto que vai ser inspecionado, dependendo da trajetória que o robô vai executar, podemos ter variações de velocidade, podendo ter ganhos ou reduções no tempo de ciclo apresentado para vocês. Legal, Luiz. Super bacana a sua explicação. Eu acho que ficou bem fácil para o pessoal que nos assiste entender que com um robô e um sistema de visão, ou algum outro tipo de sensor, nós podemos criar um sistema de inspeção que pode ser integrado numa linha de montagem ou numa célula de produção, para fazer aquela conferência de qualidade do produto. Excelente. Mas, Luiz, devido à minha experiência em processos industriais, eu posso dizer que eu entendo que existem inspeções que são simples, como, por exemplo, enxergar se um componente está montado num produto final, ou talvez verificar a posição de um componente ou de algum código gravado. Mas existem aquelas inspeções que são mais complexas, bem mais difíceis. Como, por exemplo, verificar o padrão de um cordão ou de um ponto de solda, ou verificar um fio puxado num tecido. Como fazer nesses casos, em que os sistemas de visão convencionais parecem não atender assim satisfatoriamente? É para esses casos que aplicamos o Deep Learning? Vamos lá, Demir. Podemos dizer que nós temos dois produtos, né? O Flex AI, ele é a evolução do Flex AI, uma outra solução Pollux, que tem o mesmo princípio, fazer inspeções robotizadas utilizando o sistema de visão. O que o Flex AI traz de tão inovador? É justamente a tecnologia de Deep Learning. E nós falamos tanto em Deep Learning, é um assunto bastante debatido nos dias de hoje, inteligência artificial, inteligência de máquina. Mas o que vem a ser o Deep Learning? O que vem a ser esse diferencial dentro da solução? Quando que nós vamos comparar o Deep Learning com visão convencional, ele está relativamente direcionado à forma como o sistema é treinado. Ou seja, sistema de visão convencional, você captura de 5 a 6 imagens, você identifica os padrões e os defeitos, e você treina as suas ferramentas com base nesses defeitos. Ou seja, você precisa de um padrão. Ele é muito indicado para sistemas que mantenham um padrão, que seja fácil de identificar o defeito.
A tecnologia por Deep Learning, ela vem justamente para suprir esse gap, e por isso ela é tão inovadora. O sistema por Deep Learning, ele permite que você treine através de imagens. Eu não vou pegar 5 amostras e treinar a minha ferramenta. Eu vou coletar um banco de dados de 100 a 500 imagens do meu produto, contendo imagens com defeito e sem defeito. E eu vou dizer para o sistema que as imagens elas são boas ou ruins. O que o sistema vai fazer? O sistema ele é capaz de analisar essas imagens e identificar padrões nessas imagens. Ele utiliza de recursos similares à visão convencional, mas ele consegue automaticamente selecionar as ferramentas que ele vai utilizar para fazer a identificação desses defeitos. Então o sistema ele aprende. A gente pode dizer que o Deep Learning ele é um cérebro, onde quanto mais dados eu alimento, mais inteligente ele fica. E quanto mais inteligente ele fica, maior é a destreza. Quando que nós treinamos o nosso sistema, quando que o sistema é treinado utilizando Deep Learning, nós conseguimos trabalhar com maior variações de defeitos. Aquela pequena variação na indexação da linha, a gente consegue corrigir com o Deep Learning. O produto não precisa mais estar 100% indexado. Aquela variação de posicionamento por causa de desgaste no sistema, também não precisa. O Deep Learning consegue lidar com essas variações. Ou seja, a partir do momento que você treina os defeitos utilizando a tecnologia Deep Learning, o teu sistema ele permite que você faça a identificação de forma muito mais ampla. E mais do que isso, inspeções que antigamente nós não conseguíamos utilizar, executar, utilizando o sistema de visão convencional, como é um exemplo que você citou de forma muito interessante, que é a inspeção de solda. Por que nós não conseguimos executar inspeção de solda? Porque a solda, mesmo robotizada, ela tem variações. Nem todo cordão de solda é igual. Então, o sistema de visão convencional, você precisa de padrão. Você precisa garantir igualdade no seu processo. E aí o Deep Learning, ele vem para suprir essa necessidade. Por isso, hoje, nós temos um produto, que é o Flex AI Welding, que ele é justamente para fazer inspeção de solda. Ele consegue identificar padrões e características da solda utilizando inteligência artificial e, assim, ele consegue dizer soldas boas e ruins, e mais do que isso, ele consegue classificar essas soldas, dizendo essa solda está com um problema por causa de temperatura, esse problema gerado por causa de uma solda explosiva, ou a própria falta de cordão de solda. Então, essas métricas permitem que você realimente o seu processo e faça as correções pontuais. Para mim, ficou claro que o Deep Learning ele funciona mais ou menos como o nosso cérebro, que ele vai acumulando informações com o passar do tempo, ele vai relacionando essas informações com outras informações para ter um melhor resultado na resposta, que nesse caso é a inspeção em si. É exatamente isso, Ademir. E é importante a gente colocar um outro ponto a respeito do Deep Learning. Visão convencional, ela precisa de um especialista em visão. Ou seja, você precisa conhecer das ferramentas de visão, você precisa entender de todas as formas que você tem para utilizar essas ferramentas, a correta aplicação das ferramentas que você tem disponível. O Deep Learning, ele é muito interessante por conta disso. Porque quando que você tem o seu processo, se o seu processo sofreu variações, o que você precisa fazer? Você simplesmente precisa coletar um novo banco de dados e retreinar o seu sistema. E isso abre uma possibilidade muito legal, que é o seguinte: se o seu processo começar a ter variação, você não precisa trocar a sua base de dados. Você simplesmente aumenta a sua base de dados e treina o seu sistema de novo. Ou seja, ele está sempre aprendendo. Você sempre consegue reaproveitar o seu treinamento e criar treinamentos novos, cada vez aumentando a curiosidade do seu sistema. Perfeito, fantástico. Luiz, o que você acha da gente programar um novo episódio para a gente falar se é fácil colocar um sistema desse, Flex AI ou AI, mais Deep Learning para rodar na fábrica? Vamos fazer isso? Com certeza, Ademir. Eu acho que num próximo momento nós podemos trazer um pouco como é que funciona o processo, como é que funciona a instalação do produto, e mais do que isso, tentar entrar um pouco mais a fundo, explicar ao pessoal o que é a tecnologia de Deep Learning, e evidenciar um pouco mais, quem sabe trazer casos de sucesso para estarmos apresentando e deixarmos o nosso conteúdo muito mais rico. Perfeito. Então, pessoal, acompanhem a Pollux aqui no LinkedIn. Em breve, como eu combinei aqui com o Luiz, a gente vai fazer um novo vídeo para explicar um pouquinho mais sobre a tecnologia, o Deep Learning, como é aplicado, e a gente vai tentar trazer alguns exemplos aí em vídeo de aplicações. Vai ser bem legal. Acompanhe a gente aí. Obrigado.